Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Elogios. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminaram as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela expressão da espiritualidade sublime, reporta-se em voz alta as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhes os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperança. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada no espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que ele possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e que a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz aos corações. Elogio nunca é bem-vindo. Devemos saber reconhecer bem o trabalho quando ele é bem executado. Valorizando o trabalho. Jamais elogiando. Elogio é uma porta que se abre para massagear o ego e o orgulho das pessoas. E com isso a vaidade chega. Assim. Então que a gente saiba valorizar o trabalho. Para que o trabalhador continue sendo estimulado a produzir trabalhos cada vez melhores, mas sem elogio. É muito bonita essa mensagem para mim. A gente já estudou aqui sobre elogios. Né? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Paz e Saúde, e que ela diz o seguinte: a obsessão simples ocorre quando o espírito inteiro, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo com um bom de afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências, na atual ou em encarnações anteriores, produzindo mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. Então a gente viu, já analisou muito bem essa questão de valores, e eu acho que isso aí é algo que a gente tem que pensar muito, porque se você não conhece como você age, se você não conhece os padrões que você segue, se você não conhece como deve trabalhar o lado humano e o lado espiritual seu, como é que você vai fazer certo? Não vai fazer. Eu tenho que conhecer. A gente costuma falar muito esse termo consciência humana e consciência divina. Eu já falei para vocês no livro do Mundo Maior, a irmã Cipriana, ela usa esse termo, sabe, consciência divina. Entendeu? Eu acho muito bonito isso. A consciência, a gente poderia definir da seguinte maneira, para ficar mais fácil, sabe? A consciência humana seria a capacidade que eu tenho de entender e julgar minha realidade, da personalidade atual, a realidade que a minha personalidade vive, fazendo juízo de valor dos meus atos. É a consciência da sua situação atual, como você está vivendo. A consciência divina não, é a capacidade que eu tenho de entender e julgar minha realidade espiritual, fazendo juízo de valor dos meus atos. A consciência espiritual nossa, ela está colocada no nosso pré-frontal, que é onde André Luiz descreve o superconsciente. Enquanto que a consciência humana, ela está localizada na nossa consciência, como ele define, subconsciente, consciente e subconsciente. A consciência humana está no consciente, que é onde ele fala que existe a vontade que a pessoa está exercitando para realizar as coisas aqui na Terra. Então isso é muito importante, gente, porque se você começa a extrair o que é divino em você, a coisa vai bem. É por isso que ele fala que no nosso superego, no superconsciente, é onde deve estar o regente da nossa casa mental. Não é que você vai ficar só pensando no superconsciente. Não. Você vai trazer esse superconsciente que está colocado no teu pré-frontal, onde tem todas as sementes que você mesmo trabalhou no mundo espiritual e trouxe para essa encarnação, para que você extraísse através de um estudo edificante na sua vida. Você desenvolve isso. Você tem já como usar. Depende do esforço de cada um. Entende? Então, vá trabalhar o que é ético,
o que é moralmente correto diante da lei de Deus. Não é difícil. A gente tem lá no livro dos Espíritos, na parte 3, toda a lei de Deus. Está tudo lá. São aquelas 10 leis de Deus que a gente tem lá. De adoração, de destruição, de conservação, de igualdade, de justiça, de valor, justiça, amor e caridade. Tem mais 10 lá. É só você pegar e estudar. À medida que você está estudando aquilo, vai desabrochar no teu pré-frontal tudo aquilo que você estudou lá e que cabe a você extrair aqui. Se você faz isso, você está bem na fita, porque você vai ter os meios e que seu protetor vai poder usar para lhe inspirar na conduta correta que você deve seguir diante das provas, expiações e missões. Porque se você não fizer esse esforço de extrair isso, ele não vai ter aonde encontrar na tua casa mental aquilo que você precisava ser estimulado para que você se motivasse a fazer a coisa correta. Entende? As pessoas ficam, meu anjo da guarda não ajuda, meu anjo da guarda está dormindo, meu anjo da guarda esqueceu de mim. Não, você que esqueceu dele. Você que esqueceu de fazer o que você deveria fazer para que ele conseguisse atuar em você. É aí que está o problema nosso. Entende? Porque se você fica só vivendo dos valores humanos, o que é que você acha que os anjos da guarda vai conseguir inspirar em você? Entenda, os nossos protetores, toda a espiritualidade boa e superior, jamais vai tentar ir contra o seu livre-arbítrio. Se o seu livre-arbítrio é esse, de ficar baseado nesses valores humanos, o que é que ele vai fazer? Nada, ele não vai bater contra você. Ele vai ajudar se você estiver ajudando. A gente sempre falou, entende? Você é quem tem que laborar. O anjo da guarda vai colaborar em cima do que você está laborando. Se você está laborando no caminho edificante do bem, trabalhando e extrair de você as leis de Deus para que você se torne um espírito melhor e aproveite as provas e expiações, legal, o anjo da guarda está contigo. Se ele não está, entenda, é como o Kardec fala, fluido bom não se mistura com fluido ruim. Ou você está com um lado, é como Jesus mesmo disse, ninguém há de servir a dois senhores. Então, como Jesus falou para a gente, ninguém há de servir a dois senhores. Entende? Se você escolher os senhores dos seus valores, paciência, você vai... É como o Confúcio falou para a gente, entende? Existem 3 formas de você aprender. A mais nobre, que é pela reflexão. A mais simples, que é pela imitação. E a mais dolorosa, que é pela experiência. Se você quer aprender com suas experiências, segue adiante. Porque quando você encontrar esses valores negativos, que são muitos, e são muitos, porque Jesus falou para a gente, olha o que Jesus falou a respeito dos nossos valores. Sois iguais a túmulos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Essa é a nossa situação. Então, será que a gente tem poucos valores negativos? Abunda em nosso ser valores negativos. A gente encerra o Pai Nosso, não nos deixeis que entremos em tentações. Toda tentação é ruim. E livrai-nos do mal. Tentação é o nosso ego imperfeito. O mal é o nosso ego ignorante. Nosso ego imperfeito, ele erra, continua errando e gosta de continuar errando, vai vivendo os valores equivocados dele. Nosso ego ignorante não sabe o que faz, porque não conhece nada das coisas e fica tirando conclusão daquilo e se comprometendo cada vez mais. Em vez de estudar, aprender, desenvolver algo bom e útil, não faz. Então, nossos valores negativos são muitos. E olha como é que ele fala, resultante de valores negativos. Por que Jesus pediu para a gente vigiar e orar?
vigiai e orai para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você já viu falar isso aqui N vezes. Quando o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem a consciência divina espiritual seu que está pronta. A carne é fraca, não estão seus valores humanos e a consciência do jeito que você age, do ponto de vista personalístico seu. É fraco. Você vai dar com os burros na água. Então é melhor você vigiar e orar. Porque você vigiando e orando, você vai estar indo em busca do que é positivo. Só positivo. Para você fazer a oração, tem que estar indo em busca de Deus, do que é bom. Você está saindo da vibração negativa. Então você vigia. Viu que tem um monte de podridão dentro de você? Ora. Eleva teu padrão mental. Vai atrás do que é bom. Para o que é bom vir nutrir você de coisas boas e você não entrar em tentação. Porque senão você cai. Cai, porque não é só você que tem esses valores negativos, não. Porque são resultantes de valores negativos que os une. Nunca estamos só. Põe isso na cabeça. Nunca estamos só. Para você ter uma noção, no livro, numa entrevista que é feita com André Luiz em 1964, chamado Anuário de 1964. É muito bonito essa mulher. São perguntas e respostas que ele deu de questões muito polêmicas, sabe? Isso está de graça, está na internet. Se você está no ar, em 1964, de Luiz, eu já trouxe umas folhas aqui distribuindo para as pessoas também. Lá ele fala que a população da Terra oscila em torno de seus 22 bilhões de espíritos, havendo uma migração ininterrupta de chegada e de saída. Algumas outras obras de Emmanuel, acho que foi entrevista com o Chico, e também no livro Consolador, se eu não me engano, Consolador, ele fala que a população da Terra está em torno de 21 bilhões e pouco de espíritos desencarnados. Então você tira, nós temos 8 bilhões e 200 milhões de espíritos encarnados, né? Mais um tanto, 2 bilhões desencarnados, então vai ficar mais ou menos 3 vezes 8, 24, e tem pelo menos 3 desencarnados para um encarnado. A gente nunca está só. Você tem pelo menos 3 do seu lado. 3. Se predomina o negativo sobre o positivo, vamos dizer que desses 3, 2 são negativos e 1 é positivo. No mínimo, hein? No mínimo. No mínimo. Então, é isso que ele fala aqui, que nos une. Então, além do seu pensamento negativo, tem pelo menos mais 2 pensamentos negativos junto contigo, que está curtindo os mesmos valores. Esses mesmos valores é o que a gente chama de espíritos simpáticos, que é o que a gente costuma dizer de obsessão não odiosa. Eles não querem nos odiar. Eles estão vivendo e se iludindo com os mesmos valores que eu tenho, mas também não querem me perder. Entende? E fora isso, eu ainda tenho outros espíritos que vivem exclusivamente para não deixar as pessoas evoluir, são os opositores do bem. Aí que é a obsessão odiosa. Fora isso, eu também tenho pelo menos alguns espíritos que querem se vingar de mim. Porque se eu fiz coisa errada nessa vida, imagina na vida passada. E tem muitos espíritos que também, por inveja, se sentem incomodados, que também não querem que eu vá para frente. Por quê? Porque é uma situação delicada, sabe? Você, quando se predispõe a ajudar alguém, você tem que ter muito bom senso do que você está fazendo. Kardec, em orientações práticas aos espíritos do Brasil, ele fala isso. Querem ajudar nas obsessões? É nobre? Devemos ajudar? Devemos. Temos condição de ajudar? Aí é que a gente tem que pensar. Porque se a gente não tem, como ele fala lá, a fé do verdadeiro levita, é melhor que você seja prudente. Cuide da parte terrena e ore para que a parte espiritual seja cuidada. Não queira meter a mão onde você não conhece, porque diante de cada dor, olha o que ele está dizendo, diante de cada dor que você vai querer trazer alívio, você vai estar se opondo entre a justiça divina que se realiza com aquela criatura.
E como ninguém está só, todo mundo tem esses espíritos que nos envolvem, quando eu vou ajudar alguém, a atmosfera espiritual que está em volta daquela pessoa, você acha que ela vai ficar satisfeita? Vai dizer, é legal, ajuda, vai em frente? Não, de jeito nenhum. Tem uma passagem do Chico, que ele fala isso para um médico psiquiatra, que conviveu muito tempo com o Chico. E tem uma mensagem dele, está na internet, isso eu dei esses dias atrás para meus filhos, em que ele diz que o Chico orientou ele e a esposa começar, no mínimo, fazer uma reunião de evangelho no lar de pelo menos 10 minutos em todos os dias, e de pelo menos em um dia da semana ele escolher para fazer uma reunião mais demorada, que não seja tão apressada, seus 30, 40 minutos. Se fizer isso, você vai ter a sua casa defendida e a sua estrutura psíquica também equilibrada para poder continuar trabalhando como médico. Independente da especialidade, sabe? E era interessante, esse próprio médico fala, antes dele fazer isso, ele às vezes ele participava da ajuda dos pacientes e antes de chegar em casa, a confusão já estava armada. Entende? E já era aquele rolo. Então, essas coisas é importante a gente ver. Porque se você vai ficar vivendo só dos seus valores, então do ponto de vista orgulhoso e prepotente, sou médico, eu estou cuidando da saúde, eu estou ajudando os outros. Meu, o que é que nós estamos fazendo diante daquela simples doença que reflete um equívoco grave daquela pessoa, dessa encarnação ou de encarnações anteriores, em que ela se comprometeu com a lei de Deus, em que ela se comprometeu com ela mesma e o corpo espiritual dela, tanto que ela tem a doença, em que ela se comprometeu entre ela e aqueles que ela ofendeu, uma simples doença, que sejamos prudentes. A gente mal é mal, entende um pouquinho do corpo físico, vá atrás de poder se relacionar com a espiritualidade superior, para que ela, vendo que você tem a humildade de ir em busca do que é certo e saber valorizar o que é Deus e a lei de Deus e a espiritualidade, elas venham te ajudar. Porque se você fica com seus valores negativos, que os une desde passadas experiências, na atual ou em encarnações anteriores. É isso que ela está falando aqui. Dessa vida, que eu já estou acumulando influência negativa, ou de vidas anteriores. Toda vida, entenda, para cada. A gente tem que responder por pensamento, palavras e ações. Para cada pensamento nosso, existe na nossa frente uma lei de Deus. Definição de Deus no Livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então você já parou para pensar nisso? Que a inteligência dele é suprema e que você tem que ser submisso a ele. Você já imaginou que antes de você pensar, ele já sabe o que tu está pensando e já tem uma lei dele dizendo o certo é isso? Para pensamentos. Para palavras, a coisa fica pior. Porque eu estou me externando, pelo menos verbalmente, daquilo que eu estou dizendo. E olha aqui, em relação à palavra, no livro Obreiros da Vida Eterna, no Lar da Bênção, né? André Luiz vai visitar junto com o Gerão no Lar da Bênção, para se preparar para vir a missão dele aqui na Terra. E no Lar da Bênção ele pede um equilíbrio mental muito grande, entende? Porque são espíritos muito elevados que vão se comunicar lá. E ele dá uma fala a respeito da palavra. E ele diz o seguinte: que no local mais sagrado da Terra, mais sagrado que você possa imaginar, onde estão os homens, não se chega a 50% de equilíbrio da linguagem falada. Não se chega a 50%.
de equilíbrio do que a pessoa fala. No livro Entre o Céu e a Terra, que André Luiz vai visitar uma área em nosso lar onde está a irmã, que é muito amiga da irmã Veneranda, esqueci o nome dela. Ela está dando uma aula para as entidades lá sobre a entonação da palavra falada. Entonação. Entende? Essas coisas é muito interessante porque a gente fala muita besteira. A gente fala pelos cotovelos, gente. A gente fala do que a gente tem de pensamento intuitivo. A gente não fala de pensamento tipo 2. As pessoas vivem só no reagir. Elas não param para pensar e agir do que vai analisando o que vai falar. E a coisa começa a ficar muito complicada, sabe? Porque pela palavra a pessoa se contamina muito e adquire também muito. Olha, eu vou dar um exemplo meu aqui, eu já vou lembrar desse caso. Faz alguns anos aqui, veio a entidade se comunicar, ela veio dar um testemunho dela. Né? E ela falava que chegou aqui através de mim. E que veio para se vingar de mim. Porque eu atendi ele e eu falei que ele ia morrer. E ele ficou muito ofendido com aquilo. Porque médico não é para dizer que a pessoa vai morrer. É só para dar vida para todo mundo e que ninguém deveria morrer. Ele veio tomar satisfação, veio para me perturbar. Aí quando veio me perturbar, me encontrou aqui dentro. Quer dizer, não encontrou, trouxeram para tudo para aqui para dentro. Né? E aqui, vendo a gente trabalhando, foi que ele foi se esclarecendo. E depois ele veio agradecer e pedir desculpa pela intenção que ele teve, porque agora ele entendia a vida de uma maneira diferente. Você entende, gente, que a gente jamais vai ter que negar a verdade para o outro. Entende? Eu prefiro que venham se vingar de mim porque eu falei a verdade, mas eu falei, é como eu falo para os meus filhos, né? A gente tem que saber falar a verdade como se dá um diamante para o outro. Se você for jogar o diamante no rosto do outro, vai ferir. Se você for entregar na mão dele, ele vai ficar muito satisfeito. Então a gente saber levar a coisa e dizer a verdade é um fato. Entende? Eu acho que eu não falei para ferir, mas se ele sentiu ferir, porque a sensação de ferir-se é uma sensação pessoal. Isso é trabalho de Jung, sabe? Ele explica o seguinte, que não é a pessoa que te feriu, é você que se feriu com aquilo que a pessoa fez. Porque aquilo que a pessoa fez, entende? Muitas vezes ela não fez para te ferir. Mas você que teve a susceptibilidade de se ferir com ela. Entende? Então, toda vez que você estiver se sentindo ferido, que você imagina, fulano me feriu. Não, fulano não te feriu. Você se sentiu ferido com o que o fulano fez. É aquela história do presente. Se eu for lhe dar um presente e você não aceitar, o presente fica com quem está dando. Agora, se alguém for te dar algo negativo e você aceitar, você vai se sentir ferido. Você acha que Jesus se sentiu ferido ou ofendido com alguma coisa que fizeram com ele? De jeito nenhum. De jeito nenhum, entende? Porque fizemos muitas coisas ruins com ele. Mas ele não se feriu. Ele morreu depois de tudo aquilo que a gente fez, entende? Humilhou, feriu, coroa de espinho, ferida a lança, não sei o que mais lá, entende? Sangue jorrando. Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que estão fazendo. Você acha que ele sentiu ferido? Então, entenda, a sensação de ferir-se é uma oportunidade de você trabalhar consigo mesmo e se tornar uma pessoa mais madura. Mais madura. Porque a gente vive nesses conflitos que a gente cria, e quando você baixa o seu padrão vibratório, entende? Você vai se unir com esses irmãos dessa experiência. E você vai abrir a porta para você ser influenciado. Lembra quando a gente estudou a percepção da ideia, a assimilação da ideia, intercâmbio mental, e a coisa vai se aprofundando. É o que a gente está estudando aqui, é o que ele está falando aqui. Entende? Então, cuidado, porque nunca é demais você chegar e pedir desculpa. E se sentir que pisou na bola, desculpe. Entende? As pessoas veem a gente trabalhando aqui
nas reuniões mediúnicas quando acontecem as coisas. Que às vezes vem coisas em cunho pessoal. Entende? Você tem que saber trabalhar com a inteligência espiritual. Porque se você deixar a inteligência humana tomar conta, só vai dar coisa errada. Entende? Então cuidado, que tem muitos problemas nossos que são dessa encarnação. Pela forma que a gente vive, pela forma que a gente fala. Pode falar. Voltando um pouquinho, quando o médico paliativista quer aliviar a dor do paciente, mas aí tem os obsessores que não querem que alivie. Como é que funciona assim? Ele vai ser impedido de ajudar? Ele dá o quê? Vai ser impedido de ajudar? Não, de jeito nenhum. A gente veio para aqui preparado para isso. No livro dos Domínios da Mediunidade, André Luiz, depois que ele visita um bar, ele sai lá fora, e quando sai lá fora tem uma ambulância correndo. Aquela lareira, né? E ele olha lá e está uma pessoa dirigindo, um médico do lado, e uma entidade luminosa acompanhando ele. Ele fica encantado com aquilo. Ele fala, puxa, aquilo ali deve ser um espírito. Ele fala, não. Aquilo ali é um missionário do bem. Todo missionário do bem que trabalha com humildade tem proteção e tem ajuda. O bem está sempre acima do mal. Mas os obsessores Pode querer, mas não vão chegar se você está vinculado com o lado positivo da vida. É sempre desse jeito, entende? É como o Chico fala, em qualquer local do mundo aqui que você abrir o Evangelho de Jesus para fazer alguma coisa positiva, a influência negativa vai querer tomar conta. Mas não vai tomar conta porque você vai estar vinculado com o bem. O problema é esse, é a gente estar... A prece é agradável a Deus, a prece é sempre agradável a Deus. Porém, melhor que a prece são as boas ações. Deus está do teu lado quando você está praticando boas ações. O que eu estou falando é para que você se prepare para ser um trabalhador do bem. Você não vai trabalhar com orgulho, nem com vaidade, nem com prepotência, nem com arrogância. Vá com humildade. E pedindo a Deus ajuda. Olha, quantas e quantas vezes na minha vida eu passei por situações difíceis que minha Nossa Senhora me ajuda e olha, nunca faltou, tá? Sou assim com ela. Me dou muito bem. Foi minha mãe que me educou nesse sentido, entendeu? Eu acompanhava minha mãe e ficou e tal, até hoje eu estou bem na vida. Lhe juro, nunca na minha vida, entende? Nas cirurgias que eu ia fazer, eu sempre preparava. Eu fazia oração à noite antes de dormir. Para mim, para o paciente, para o anestesista. Eu montava aquela cirurgia 10 mil vezes na cabeça, entende? Dormia pensando naquilo. Acordava, já ia fazer uma oração. Às vezes encontrava aquela confusão lá no centro de saúde, não interessa. É eu, o paciente, a doença, vamos lá. Entende? Tá certo? É isso que eu quero que você entenda. Se você é um trabalhador do bem, como estava esse médico nessa ambulância, você tem muita proteção do seu lado. Entende? Porque Deus quer isso para a gente. O problema é que você sai do que é divino e entra nas qualidades humanas. Vai trabalhar mal-humorado. Lá vou eu de novo pensando em desgraça. Não vai, né, gente? Você não vai encontrar coisa boa. Eu já falei para vocês do livro dos Mensageiros de André Luiz, quando ele está conversando com o Vicente, e que o Vicente fala para eles, olha, está falando sobre os locais de ajuda espiritual que tem, e ele dá um exemplo, olha, tem 2 cirurgiões colegas meus que estão vinculados nas trevas até hoje, e não fizeram nada de errado do ponto de vista médico. Eram excelentíssimos cirurgiões. Porém, eles estavam fazendo uma cirurgia e não fizeram nada de errado, mas o paciente veio a falecer. Porque era na hora do paciente falecer dele. Não foi erro médico que aconteceu. Porém, no momento em que ele estava sendo operado, que aquela alma estava desconectada do corpo parcialmente, ela viu que os médicos estavam conversando sobre dinheiro, finanças, negócios, bufunfa, grana, essas coisas aí, tá? E daí ele deduziu que ele não agiu com lisura para operar ele. E não estava no umbral não, treva. E ele não sabia há quanto tempo estava lá. Ia ficar por lá.
falou que quando a gente não tira a dificuldade que o outro tem que passar. Foi isso que eu entendi, se eu entendi correto, né? A gente não tira O problema é do outro. Eu não tiro o valor do outro e eu também não consigo tirar aquilo que ele tem que viver. Né? Porque hoje em dia a gente que é mãe tem mania de não querer que o filho passe por dificuldades. Graças né? a Deus. A gente não vai conseguir tirar, quando a gente impede que eles passem por isso, ou a gente tenta, a gente não está deixando eles, deixando de crescer? A gente tem que estar sempre trabalhando no caminho do bem, fazendo tudo aquilo que está no nosso alcance para ajudar os outros. O que eu quero que a pessoa entenda é que o outro tem que fazer a parte dele para que eu possa colaborar. Entendeu? Em relação aos nossos filhos, o Divaldo é quem fala isso. E o Chico falava para o Divaldo o seguinte, entende? Se tem uma coisa que arromba as portas do céu, é uma oração de mãe. O Chico mesmo falou, eu nunca vi nada mais poderoso no mundo espiritual do que uma oração de mãe. Arromba tudo que é porta do céu, tá entendendo? As preces intercessórias é o que comanda a misericórdia e a ajuda no mundo espiritual, no planeta de provas e expiações. O problema do outro é do outro, entende? O outro é quem tem que dar o primeiro passo para resolver seu problema. O que a gente tem que fazer é colaborar com o outro. Em relação aos filhos, entenda, até os 7 anos, o nosso relacionamento com ele é de uma forma que a gente chama de relacionamento diretivo. Você vai direcionar seu filho, porque ele não tem capacidade de abstrair pensamento. Então, ele está fazendo as coisas instintivas até os seus 6, 7 anos, e você tem o dever de dizer, isso não é certo, isso vai acontecer, vai gerar isso que é errado, o certo é desse jeito, porque eu também estou aprendendo o que é certo, e você me vê aprendendo o que é certo, porque eu faço evangelho no lar, e peço para Jesus me ajudar. Então, são essas coisas que a gente tem que fazer, orientação diretiva. Quando ela começa a abstrair pensamentos, você vai diminuindo essa orientação diretiva e vai sendo mais orientativa, porque ele abstraindo o pensamento, ele vai começar a tirar escolhas por razão, capacidade que eu tenho de conhecer as leis universais através de pensamentos dedutivos que nascem da abstração e da argumentação. Então ele vai começar a se tornar um ser racional. Então ele, quando for dizer as coisas que ele está pensando, que vai ser mais de uma, porque ele está abstraindo pensamentos, eu vou orientar, dizer, é essa a melhor. Ou se ele não disse algo que é muito bom, eu ainda vou dizer a diretiva. Então, dos 7, entende, até a puberdade, a coisa vai sendo cada vez menos diretiva e mais orientativa. E depois depois da adolescência, quando lá para os seus 20, 21 anos, entende, o relacionamento ele vai ser mais sugestivo se for no relacionamento horizontal. No vertical, entende, vai ser um sugestivo orientativo sempre para os nossos filhos. E quando a gente caducar, se inverte. O filho é quem vai cuidar dos pais. Tá? Então, é assim que a gente tem que fazer com nossos filhos. Tá? E as orações que a gente deve fazer por eles, entende, tem que fazer cada vez mais. Sabe? Porque o mundo que a gente está vivendo é a quantidade de energia negativa que está tomando conta, através da encarnação desses irmãos comprometidos no mundo espiritual, que estão tendo essa última chance, é imensa, entende? Então, orar, direcionar, orientar, sempre, mas não desista, entende? É dever de pai com filho, entende? Agora, em relação aos outros, que é horizontal, marido e mulher, irmão, amigo, entende? É horizontal. Aí o relacionamento é sugestivo. Eu vou sugerir alguma coisa para minha esposa vai sugerir algo para mim. Porque se eu quiser mandar na minha esposa, eu vou estar sendo obsessor dela. Entende? Se ela quiser ser subserviente, fazer de vítima incapaz, eu não devo me tornar um mártir salvador dela. Não, então todos igual. Você tem isso para fazer, eu tenho isso aqui. Não tem essa história de ser melhor do que o outro. Entende? A gente tem funções diferentes pelo corpo que a gente tem. Mas do ponto de vista mental e emocional, entende? É sugestivo. Entende? Do mesmo jeito que eu tenho que respeitar
o que ela está fazendo, ela tem que respeitar o que eu estou fazendo. Entende? Isso é a coisa, partir para muita diferença, entende? Vai ter que ter limite no relacionamento. Entende? Esse limite pode se aprofundar até um ponto de ficar inviável o casamento. É o que acontece muito fácil hoje em dia. Mas, entenda, é só sugestivo. Entende? Se o outro aceitar e começar a trabalhar, aí você colabora. Uma das coisas que a gente mais encontra hoje em dia são pessoas padecendo de estresse. Né? E as pessoas, a maior causa de padecimento de estresse hoje em dia é a pessoa querer tomar conta do que não é da vida dela, é querer tomar conta da vida do outro. Entende? Ah, mas eu quero que faça assim, tem que fazer assim, porque tem que fazer. Não é desse jeito. Você não tem que impor desse jeito. Se você quiser, entende? A vida do outro é do outro. A vida sua é sua. Cuida da sua vida. Você tem energia suficiente para trabalhar as coisas da sua vida. Entende? Respeita o outro. Não queira tomar conta da vida dele, porque você está sendo o obsessor dele. E se ele deixar, ele vai ser subjugado sim. Entende? É diferente do relacionamento pais e filhos. Esse é sempre vertical. Entende? A gente tem sempre um relacionamento diferente entre eles. Baseado nesses três pontos de relacionamento que eu falei para você: diretivo, orientativo e sugestivo. Tá? Então, com nossos filhos, tem que estar ali, sabe? Pode ter seus 30, 40 anos, a gente já aprendeu mais coisas com a maturidade, que a gente tem condição de estar sempre mostrando a eles o caminho correto da vida. Eles vão fazer essa escolha deles. Como está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, laços de família e ingratidão dos filhos. Eu acho que o tema já diz tudo, né? Diz tudo. É uma das passagens belíssimas, entende? Eu gosto muito de ler aquilo. Eu já estudei muito aquilo com meus filhos. Entende? Vez por outra, às vezes a gente abre assim o Evangelho à casa e cai naquilo lá e começa a rir um do outro, porque a gente gosta de ler aquilo, entende? Porque é muito bom saber como as coisas acontecem, para que você possa cumprir com sua função de pai e eles possam cumprir com a função de filhos e sair vitoriosos, sabe? Então, essas coisas eu gosto de estudar mesmo. Eu acho que vale a pena, sabe? Porque, junto de nós encarnados, do nosso lar, eu tenho, imagina, você tem pelo menos 3 do seu lado, seu marido tem mais 3, seu filho tem mais 3, outro filho tem mais 3. Olha a população. Você veja aqui que tem uns 20, 30, multiplica aí por 3, entende? Vê a quantidade que tem do outro lado, entende? E isso é um fato que eu acho crucial você ver isso aí no mundo espiritual. Porque se você quer encarnado, que está aqui, e que às vezes não está querendo concordar com o que eu estou falando, entende? Os que estão desencarnados precisam da ajuda. E a gente tem que levar a instrução correta pensando não só em vocês encarnados, mas também no desencarnado. Às vezes eu comento até com o Rogério, mas eu acho que hoje eu falei mais para o desencarnado do que para o desencarnado, sabe? Porque às vezes é o que acontece. E quando você vê alguma coisa equivocada saindo, você tem o dever, depois de falar o que é certo, porque além daqueles encarnados, tem os desencarnados que também estavam vendo o que era equivocado, sabe? E você tem que estar lá sempre. Uma pergunta que você faz vai servir de luz para muitas cabeças encarnadas e desencarnadas aqui dentro. Então, façam perguntas. A reunião nossa é de estudo e cabe pergunta, entende? Então, não tenha receio de fazer. Não pense que você vai fazer pergunta que vai atrasar. Isso não vai atrasar, isso não tem fim para terminar. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar aqui fazendo a mesma coisa, entende? Então, não vai atrasar nada. O que vai atrasar é você sair daqui com dúvida, e a dúvida sua vai gerar uma porta de influência para a entidade negativa chegar e botar besteira na tua cabeça. Entende? Porque é desse jeito que a gente fala aqui, entende? Uma experiência passada, ou na atual, ou em encarnações anteriores. Entende? A gente sempre tem isso. Então, se eu vivo desses meus valores, se eu não trago os valores espirituais que eu estudei lá, para que desabrochasse aqui, eu vou entrar em influência negativa. É como Jesus falou,
Não construa vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. São os nossos valores humanos, que estão sempre mudando. Construa vosso tesouro no céu, onde nem a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Por quê? É onde está a nossa consciência divina, onde está o espiritual em nós. Porque onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. É aí que dá o problema. Entende? Então Jesus trouxe a coisa bonitinha para a gente. O que falta é a gente pensar naquilo, entende? E analisar, que vê que a doutrina espírita fala a mesma coisa. Então, esses irmãos vão estar aqui, entende? Depois que eles se acercam de nós, você lembra daquelas 4 coisas que a gente estudou da interferência da influência? Da influência mesmo. Desconfianças, inseguranças, doenças de pequenas montas e insucesso. Entende? Praticamente vai ser a mesma coisa. Entende? Estou produzindo o que? Mal-estar. Mal-estar é um incômodo físico ou moral. Incômodo físico é quando eu estou padecendo alguma agressão no meu corpo, ou sentindo alguma doença. E a gente já estudou isso. Por que eu vou ter esse incômodo físico? Porque quando eu me vinculo com eles, quando eu estou unido a eles, eu sinto a energia negativa deles. E é como eu já falei para você, para você ver. Eu acho que você tem que ler mais como é o mundo espiritual, que André Luiz fala e o André Filomeno também. No livro Ação e Reação, André Luiz vai ver uma mensagem do Drusos, as pessoas que frequentam aquele lar de recuperação. E ele fala que tem em torno dos 200. Que naqueles 200 parecia que fosse um ambulatório de dermatologia que tratasse de doença grave. Porque o que tinha de deformações na pele, na face, nas pessoas, ele fala que era mais de 90%, não sei se é 90% não, mas vamos dizer que eram 90% das pessoas daquele jeito lá. Em tratamento. Estavam trabalhando lá e já estavam em tratamento. Estavam daquele jeito. Mas você imagina os homens que não estão em tratamento. Não pensa que eles vão... Muitas vezes eles ficam se maquiando de uma forma externa que não reflete a sua forma interna, que é a verdadeira. No livro, eu acho que é Tormentos da Obsessão, não sei se é isso não. O Eurípides Massanufo, não, é que ele fala das 4, na verdade. O Eurípides Massanufo vai tratar de um irmão que é um ministro do Lang, que é o senhor das trevas atuais, sabe? E ele chega com aquela forma arrogante, dos apetrechos do demônio, essas coisas todas, entende? E na medida que vai tratando, vai instruindo, vai dando os passos, vai trazendo a pessoa para a realidade. Você, quando ele termina, ele fala, né, pelo menos, que ficou um espírito todo cheio de ferida e de malformação, com um corpo irreconhecível. Leia esse livro. Essa é a forma desse irmão. Esse irmão chegando junto de alguém, se vinculando fluidamente com ele, vai trazer para o corpo daquela pessoa todas essas energias negativas que refletem a intimidade dele naquele corpo que ele está influenciando. Então, quando ele fala isso aqui, produzindo mal-estar, essas doenças que a pessoa tem, que são doenças flutuantes, que a gente chama, entende? Doenças de pequena monta, tem hoje, não tem amanhã, hoje dói aqui, hoje dói aquilo lá, entende? E você procura a causa da doença, não encontra a doença nenhuma. É uma doença que vem de influência, de fluido negativo dos irmãos que estão sendo vinculados a essas pessoas. Entende desse jeito, entende? E quando você estiver percebendo que está acontecendo uma coisa dessa com você, entende? Poxa vida, chegou a hora de você fazer oração e se vincular com coisa boa. Entende? Então vai fazer suas orações, melhora teu intercâmbio mental, vem tomar passos, toma água fluidificada. Se continuar com incômodo moral, porque o mal-estar é incômodo físico e moral. Moral é em relação à conduta e deveres, entende? Se você está vendo que está tendo uma influência, uma conduta que não é legal, que está te perturbando para que você faça coisa errada, entende? Que você sabe que é errado e aquela ideia continua insistindo. A obsessão é a ideia fixa. Você sabe que aquilo não é seu. Você sabe que aquele pensamento não faz parte de você. Entende? Que é uma coisa negativa. É uma influência negativa. Então, quando você estiver sentindo isso, entende? Isso é uma afronta moral, entende? Para que você faça algo degradante, entende?
ou você está fugindo da conduta e dos seus deveres. Vem ter um diálogo fraterno, joga isso fora, vamos. É importante a pessoa que está sofrendo falar do seu sofrimento. É a primeira porta que se abre para que ela jogue fora o que está dentro dela. A palavra é isso, você tira muita coisa de você através do som que você pronuncia. Então é bom, é útil e deve ser feito assim. As pessoas não devem ter receio de falar. Eu falo muito isso com meus pacientes, entende? E eu faço questão que eles falem de uma maneira aberta, entende? E às vezes falam coisas que até eu me assusto, entende? Mas aí a gente respira fundo e vamos em frente, entende? Porque saem coisas que são absurdas, entende? E que você sabe que existem, está lá e você tem que mostrar o que é certo, entende? A pessoa falando aquilo, ela já vai se sentir melhor. É isso que a gente fala de você ter a capacidade de ser empático. A compaixão é o sentimento de simpatia pela dor do outro que me mobiliza a fazer algo em benefício dele. A misericórdia é o sentimento de empatia pela dor do outro que me mobiliza a fazer também algo de bom para ele. Na compaixão, eu simpatizo com ele, eu sinto uma atração por aquele sofrimento que digo, puxa, mas o que eu posso fazer para ajudar? Né? A empatia não, sabe? Na empatia eu me identifico fluidicamente com ele, eu trago esse fluido doentio dele um pouco para mim, pela identificação, e eu já começo a ajudar com os pensamentos e sentimentos bons que eu tenho, que já vai diluir aquele fluido negativo e eu já vou expedir isso no espaço. A pessoa, quando ama o outro e é empático, pela força afetiva dele, ele já dilui muito a energia negativa do sofrimento do outro. Então, quando a gente se predispor a ajudar a pessoa, veja, tenha, por exemplo, a empatia cognitiva, que é você entender o que se processa de conhecimento ali para que ele está agindo daquele jeito. E essa empatia de você ter a empatia afetiva, em que você também se identifica com o afeto do outro. E isso ajuda demais. É por isso que as pessoas vêm chegando e mostrando, doutor, só de vir aqui eu já me senti bem. Por quê? Porque ela já se abriu, já jogou fora aquilo que ela precisa de ajuda, entende? A gente já está com o coração ali pronto para querer ajudar aquela criatura, entende? E as coisas vão acontecendo e a espiritualidade vai nos ajudando, sabe? Porque Deus não quer sofrimento. Deus não quer dor em nenhum dos filhos dele. Entende? Deus quer que a gente se ame. Entende? É o mandamento que Jesus deixou para a gente, que vos ameis uns aos outros, façam bem uns aos outros. Faz isso, entende? Porque tudo que é espírito bom vai estar do teu lado. Então, a gente vai sentir esses mal-estar, que são incômodos físicos e incômodos morais, a respeito de pensamentos que vão trazer conflitos para os deveres que a gente sabe que deve praticar, e pensamentos que vão trazer influência para que eu pratique condutas que no fundo eu sei que não são corretas. Entende? Às vezes você está com raiva, dá vontade de fazer aquilo. Não. Isso não é uma coisa legal. Não pensa assim. Quando surgir esse sentimento, essas coisas, você já pensa automaticamente, isso não é bom, não é por aí que vai resolver as coisas. Entende? Não deixe dar vazão. Porque se você dá vazão, é como você percebe e você vai assimilar. Não assimile, perceba, mas diga não. Porque se você assimilar, a coisa vai começar a se aprofundar. Então, depois de ter mal-estar, ele tem o quê? Essa inquietação. Tem uma passagem no Evangelho de São Mateus de Jesus, que ele fala só da inquietação. Não vos inquieteis com o que há de comer, não vos inquieteis com o que há de vestir, não vos inquieteis. É essa inquietação que ele fala, preocupação. A pessoa preocupada nunca vai fazer a coisa certa. Porque o preocupado, existe o que é ocupado, que é o que eu faço agora. O preocupado, quem está amanhã. Como é que eu posso render aqui agora direito no que eu estou fazendo, no que eu estou ocupado,
se minha mente está preocupada no amanhã? Não vai funcionar. É por isso que as pessoas geralmente, mas eu estou aqui fazendo, eu estou lendo, e não consigo entender, não consegue porque ela está inquieta, ela está pensando em coisas no amanhã, ela está preocupada, ela não está se ocupando com as coisas. Entende? Então, entenda essa palavra inquietação. Pega lá o livro de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, e vê essa passagem de Jesus sobre inquietação. E ele termina dizendo: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem as suas ocupações. É muito bonito esse final. Toda vez que você estiver preocupado, pensa nisso que Jesus falou. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas ocupações. Porque a cada dia baixa o seu fardo. Ou então tem umas traduções, a cada dia baixa o seu mal. Entende? Depende da tradução. Mas são coisas muito bonitas, sabe? Porque quando você estiver sentindo essas inquietações, sai disso. Amanhã é amanhã, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui hoje, entende? Então se aqui eu vou estudar, se eu for lavar roupa, eu vou lavar roupa, se eu for comer, eu vou comer, tá entendendo? O que você for fazer, faz com capricho. Faz com capricho. Se dedica para o que está fazendo. Porque se você faz com capricho, com dedicação, você não está preocupado. Você vai fazer a coisa certa e vai dar tudo bem, sabe? Mas a semana que vem a gente já chegou no nosso horário. Vamos falar sobre a melancolia. Muita paz de Deus. Façamos nossa prece. Analisando os dois lados da moeda da vida. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito de iniquidade, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebel pecador que eu conheci. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor pelos que desfrutam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram minha angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam de fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro vencer para as almas traídas. Exorto o teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, distinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos provenientes do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Elevados em nossa oração final, que nós possamos humildemente olhar a Ti, Pai amado, a nosso Senhor Jesus, para que tenhamos força e luz para agirmos com responsabilidade diante dos deveres que nos cabem cumprir e
justiça e a tua misericórdia sempre nos alcançam. Porém, que nos esforcemos para nos elevarmos, nos tornando merecedores, compreendendo como deve ser o nosso proceder. Mas a cada um será dado segundo a sua obra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos